Então, vou começar aqui a nossa aula hoje, depois eu coloco o arquivo lá no nosso no aula, para o pessoal que chegar mais tarde ou que perder a aula. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco já passamos pelo processo da AP1, da AP2, então agora a ideia é introduzir aí o assunto da avaliação semestral, que tem o peso de 6 pontos, né? Então, vamos lá. O que nós fizemos até agora, né? Na AP1, que é a avaliação parcial 1, nós fizemos a apresentação da empresa, tivemos aquele depoimento de 5 minutos de algum gestor da empresa, que falou sobre o que é a empresa, como ela trabalha, né? Uma visão mais da cultura da empresa, do porte da empresa, uma apresentação mais básica da empresa. E o problema a ser estudado. Então, foi definido um problema. Não, o problema está relacionado com o estoque, o problema está relacionado ao fluxo de compras, o problema está relacionado a uma operação específica dentro do processo. Então, foi definido esse problema. Isso lá na AP1. Daí nós chegamos na AP2, e na AP2 nós temos um volume já bem mais significativo de coisas para dar conta. Nós vamos trabalhar, como já foi dito, com o DMAIC, né? Então, na AP2 nós estamos trabalhando com a definição do que será feito. Então, definir o que? O escopo do projeto. Então, o escopo do projeto ele está muito relacionado com os objetivos, metas, prazos, todas aquelas informações que servem como um plano de execução do projeto ao longo do tempo, ao longo da sua vida. E como nós sabemos, um projeto é um esforço temporário. Então, ele tem início, meio e fim bem definidos e um planejamento de atividades que deve ser seguido ao longo desse período. O projeto ele não pode ficar sofrendo correções a todo momento nos seus objetivos, nem pode receber cortes de orçamento, enfim, ele precisa ter uma certa constância, porque a gente sabe, se diminuir o prazo, aumenta a quantidade de recursos a serem consumidos. Para se manter o equilíbrio, é necessário fazer essas compensações. Então, quanto menos se mexe, melhor. Por isso, a importância de definir com a maior clareza possível o que será feito, em que tempo e a que custo, para que não se tenha surpresas ao longo do processo, surpresas essas indesejadas, né? Então, o preenchimento do contrato de melhoria é essencial para garantir que os objetivos, metas, pessoas, prazos, restrições sejam definidos, claros e alinhados. Como é que a gente materializa esse escopo do projeto num termo de compromisso? É através de um contrato, né? Então, o contrato de realização da atividade é o documento central da vida do profissional de engenharia, porque na engenharia a gente trabalha muito com necessidades, mas trabalha muito mais com expectativas. Então, aquilo que não é documentado, aquilo que não está registrado, certamente será o que dará problema, né? Então, é necessário deixar o contrato alinhado. E isso vocês desenvolveram, um modelo de contrato para a avaliação parcial 2. Então, a ansiedade, né, o que está dito aqui, a ansiedade para entregar algum resultado, os times acabam investindo pouco tempo. A gente quer baixar a cabeça e sair trabalhando. Normalmente, quando se faz isso, algo fica fora do escopo. Algo não é contemplado nas análises. E esse algo é o que dará problemas. Então, aqui tem uma lista de sugestões para que a gente possa definir claramente o escopo, como, por exemplo, a aplicação da matriz Gucci. Um problema pode ter várias causas. Uns 5 porquês pode chegar na causa principal, causa raiz. Mas se você não aplicou os 5 porquês, ou mesmo que tenha aplicado e encontrou mais de um, você pode usar uma matriz Gucci, porque daqui a pouco você vai estar fazendo um projeto para trabalhar questões que não são realmente relevantes e o resultado não será relevante, né? Então, você está trabalhando, às vezes, num efeito e não especificamente na causa. Então, por isso é importante identificar o que realmente é urgente, né? Gravidade, urgência e tendência, a matriz Gucci. Outras questões que são importantes fazer, né?
Qual é o objetivo que a gente quer? Qual é o ganho financeiro que isso vai corresponder? Quais são os clientes, fornecedores afetados? Quem são os stakeholders desse projeto? Qual é o real contratempo a ser solucionado? Ah, tem um problema de processo, mas esse problema gera peça defeituosa ou gera atrasos de entregas? Então, eu preciso identificar exatamente qual é o contratempo que deve ser solucionado. É o retrabalho? É a superprodução? É a insuficiência de produção? Ou é qual o outro resultado qual é o contratempo que está sendo gerado, né? Qual processo está relacionado com o meu problema? Então, o problema está sendo gerado ou afeta qual processo? E aí nós podemos usar, por exemplo, a matriz POC para fazer o diagrama, né? E identificar onde começa e onde termina, fazer o exato mapeamento do processo para identificar exatamente qual é o fluxo, qual é o processo e quais são as atividades que integram cada uma das fases desse desenvolvimento. O diagrama direcionador também é outra ferramenta que organiza as atividades e as estratégias do projeto. O mapa de raciocínio, também chamado de mapa mental, né? A análise de stakeholders, para ver o diagrama de responsabilidades e interesses no projeto, cada pessoa ou cada parte interessada. A voz dos clientes, né? Os CPQs, né? Que também é outra ferramenta que define as necessidades dos clientes externos, internos, a qual a relação se estabelece com o serviço, a avaliação de indicadores relacionados com o projeto. Então, o teste dos três SIM, né, lá da disciplina de sistema de produção 1 e 2, né, que a gente vê lá, a Lean. Então, a gente tem lá os três SIMs, define os indicadores críticos para a qualidade, os KPIs, né, o escopo do projeto, né? Então, dimensionar exatamente o que vai ser feito. A planilha RACI, não sei se vocês já trabalharam com ela, define a responsabilidade para cada atividade do projeto, então vai definir quem faz o que e quando, né? Porque a equipe do projeto desenvolve uma parte, mas a equipe da empresa também tem que cumprir algumas etapas para poder dar o feedback para poder avançar à próxima fase. Então, é importante deixar claro isso. A confecção do contrato em si. Bom, isso tudo nós já trabalhamos, isso tudo hoje está sendo entregue à AP2, então essa parte a gente já viu. Nós precisamos agora avançar, deixa eu liberar a entrada aqui. O que nós precisamos fazer ainda e que não está feito é a mensuração, que é a terceira etapa do DMAIC. A segunda etapa do DMAIC, definir, medir, né? Então, o que é a mensuração? A mensuração está relacionada com as medidas. Então, nós precisamos efetivamente medir. Tem aquela máxima lá da metrologia que vocês já conhecem, que é o que eu não meço, eu não controlo. Se eu não sei quanto eu peso, eu não posso dizer que estou gordo ou que estou magro. Se eu não sei quanto custa, eu não posso dizer se está caro ou se está barato, se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Então, eu preciso medir. Eu preciso identificar quais são as variáveis, né? E eu preciso medi-las, quantificá-las. Então, é necessário levantar as circunstâncias potenciais do problema e analisar o total da base de dados. Circunstâncias potenciais do problema. Qual o problema? O problema que vocês estão tentando resolver. Ele é influenciado por quem? E em que medida ele é influenciado por cada um desses fatores? Certo? Então, é preciso escolher quais são esses números para analisar. Eu preciso saber como cada uma dessas variáveis impacta o meu projeto. Se eu for medir tudo, talvez eu perca o prazo. Então, eu tenho que definir quais são eles, como eu posso quantificá-los. Então, a ideia é estabelecer a proporção do problema. De nada vale analisar vários dados se eles não te levam à sua meta. Então, muitas vezes, a pessoa começa, o engenheiro, a engenheira, começa a identificar um conjunto de dados e começa a se apaixonar pelos dados de tal forma que se perde, que não consegue mais identificar o que é relevante, o que é importante
e o que não é para o seu resultado efetivo. Então, qual é o estado atual do processo? Quantas peças são produzidas? Quanto tempo de atraso gera? Quanto tempo cada processo tem? Quanto custa? Quanto gera de retorno financeiro? Quantas pessoas estão envolvidas? Tudo isso é um diagnóstico do estado atual do processo. Será que os dados disponíveis representam a realidade? Como é que você definiu o tempo de corte? Ah, eu usei o software porque calculou para mim, mas é esse tempo realmente que acontece lá na empresa? Não, calculou o tempo tendo 2 operadores, agora só tem um. Então eu preciso realmente saber se os dados estão de acordo com a realidade. A empresa mexeu no layout, não fez outro levantamento, agora o tempo dobrou, triplicou em função das distâncias e não foi feito nenhum estudo mais aprofundado. Então, será que existe algum descalibramento do nosso equipamento, processo que precisa ser corrigido? Qual o comportamento dos dados históricos levantados? Uma análise estatística dos dados? Essa produtividade vinha aumentando e caiu? Ela sempre foi desse tamanho? Ela não variou? Quais são os dados da concorrência? Tem ou não tem? Quais são as fontes de variabilidade no processo? Por exemplo, uma empresa de pintura depende do clima, então é fortemente sofre várias variações em função do clima. Já uma empresa que fabrica, que vende cerveja, que fabrica cerveja, daqui a pouco está mais influenciada pelas festas de final de ano. Então, quais são as fontes de variabilidade no processo? Isso externamente. E internamente, quais são as fontes de variabilidade no processo? Dilatação térmica, variação da matéria-prima, disponibilidade de matéria-prima, então também é outra fonte de variabilidade. Se os dados foram ruins, as análises não refletirão a realidade. E isso pode gerar decisão errada. Então, eu preciso realmente verificar o tamanho do problema. Tá? Então, o estudo de capabilidade do processo é uma forma de fazer isso. Tá? Estabilidade do indicador e a presença de possíveis causas especiais, carta de processo, carta de controle, todas aquelas ferramentas que a gente viu ao longo do curso, que são aplicadas à gestão da produção, elas podem e devem ser utilizadas nessa fase do trabalho. Tá? O mapa de processo, que é uma imagem gráfica detalhada do processo, né? um fluxograma, né? Um mapa do processo. A estatística descritiva, então, resumir, descrever com base nos dados. Matriz de causa e efeito, o nosso diagrama de Chikawa. Matriz de esforço e impacto, ela é similar lá à matriz Gucci, né? Ela vai medir o esforço e o impacto, né? O que o que eu vou despender de energia para quanto eu vou ter de energia como resultado. Então, análise de mudança, histograma, espinha de peixe, Pareto, box plot, modelo de maturidade, todas essas ferramentas, elas podem ser utilizadas para fazer essa mensuração. Aí vem aquela pergunta-chave: professor, a gente tem que aplicar todas essas ferramentas? Não. Todas essas ferramentas são auxiliares, né? Elas servem para desenvolver a mensuração dos dados da produção. Agora, cada projeto é um projeto, cada condição, cada situação dispõe de um conjunto de dados que viabiliza a aplicação de uma ferramenta ou não. Cada projeto tem um contexto e é dentro desse contexto, dentro dessas variáveis e dentro desse conjunto de dados disponíveis que vocês terão que tomar a decisão de quais diagramas, de quais ferramentas dessas vão fornecer os melhores resultados ou mais confiáveis para o problema no contexto em que vocês estão inseridos. Então, alguns não terão disponibilidade de praticamente nenhum dado. A empresa é muito pequena, não tem histórico, outros vão ter muitos dados. E aí o problema de um é não ter dados, o de outro é saber selecionar qual é o dado mais efetivo para chegar na conclusão necessária. Então, o que nós queremos aqui é que vocês façam uma combinação dessas ferramentas, uma combinação lógica, razoável, que tenha coerência e coesão, de maneira a levantar os dados que subsidiem a tomada de decisão sobre as próximas fases do
da disciplina, né, do projeto que estamos desenvolvendo. Nós temos definição, medição, e nós temos agora, o próximo passo começa com a implantação, né? Análise, implantação, toda a parte, vamos dizer assim, de pôr a mão na massa mesmo e começar a fazer a coisa acontecer. Então, isso que vocês estão fazendo agora vai gerar a base consistente de informações para a tomada de decisão necessária posteriormente. Isso integra a nossa avaliação semestral. Tá? E essa avaliação semestral, ela se dará na forma de um seminário, certo? Um seminário. E esse seminário, então, todos terão que apresentar uma parte. E eu não sei ainda se esse seminário será feito publicamente, né, numa aula, acho que vai ficar muito cansativo, ou se nós faremos isso na forma de um vídeo. Cada equipe, né, cada grupo de trabalho deverá postar um seminário, né, postar a sua apresentação do projeto no aula, através do YouTube, e disponibilizar o relatório escrito. Certo, gente? Quero combinar outras coisas aqui com vocês. As dúvidas que vocês tiverem, vocês devem colocar na sala de interação geral da disciplina, não na sala das equipes. A sala das equipes é onde vocês trabalharão, onde vocês trocarão informações entre vocês. Para que eu saiba que vocês querem falar comigo, eu preciso que vocês coloquem lá na sala de interação da disciplina. A partir da semana que vem, ou dessa semana, nós teremos todas as aulas em encontros presenciais, para começar a ir fechando a disciplina. Tá? Então, já agendem-se para ter a aula presencial todas as semanas, né? Aula virtual, vamos dizer assim, aqui online, todas as semanas. Tá certo?